Olá pessoal, professor Josias Santana do canal Platina na Tela aqui falando. E hoje nós vamos dar continuidade a nossas resoluções de exercícios propostos. Só que agora vamos fazer do capítulo 1 do livro Fundamentos da Física, volume 3, Ramalho, nona edição. A primeira questão que nós vamos resolver é a questão P1 e diz o seguinte: tem-se uma barra de vidro, um pano de lã e duas bolinhas de cortiça, todas inicialmente neutros. Atrita-se a barra de vidro com o pano de lã. A seguir, faz-se a barra de vidro entrar em contato com uma das bolinhas de cortiça e o pano de lã com a outra. Aproximando-se as bolinhas de cortiça, constata-se atração. Justifique. Bom, então o que é que acontece? Aqui você vai estar tendo dois tipos de processos de eletrização que vão estar acontecendo. O primeiro é a eletrização por atrito. Quando você tinha aqui a sua barra de vidro e o panozinho de lã que você colocou em atrito. Quando você faz isso, o que é que acontece? Como você tem dois materiais diferentes sendo atritados entre si, cada um adquire uma carga diferente de mesmo módulo, mas de sinais contrários. Aí, para você saber qual foi a carga que o vidro adquiriu e qual foi a carga que o pano de lã adquiriu, você vai ter que olhar a série triboelétrica. Bom, depois disso, o que é que acontece? Você vai ter aqui as duas bolinhas e em uma você encosta a sua barra de vidro e na outra você encosta o seu pedaço de lã. O que acontece? Como a lã tinha uma determinada carga e o pano de vidro tinha uma carga de sinal contrário, quando eu encostei a barra de vidro na bolinha de cortiça, a bolinha de cortiça passa a ter a mesma carga, o mesmo sinal de carga que o meu bastão de vidro tinha. Então, por exemplo, se o meu bastão de vidro tinha ficado com carga positiva e o pano de lã tinha ficado com carga negativa, quando você encostou a barra de vidro na bolinha de cortiça, que inicialmente estava neutra, ela passa a ter também uma carga positiva. Quando você encosta o pano de lã, que ficou aqui nesse caso que a gente está dizendo, com carga negativa, você encosta ela na outra bolinha de cortiça, ela vai estar o quê? Vai adquirir a carga do mesmo sinal, pois na eletrização por contato, o material troca carga até ficarem com a mesma carga de mesmo sinal. Então, pronto. Então, quando você aproxima uma bolinha de cortiça da outra, você vai constatar sim que eles estão se atraindo, porque cada um tem cargas de sinais contrários, e cargas de sinais contrários se atraem. A outra questão, a gente tem o seguinte: dispõe-se de três esferas metálicas idênticas e isoladas uma das outras. Duas delas, A e B, estão eletrizadas com cargas iguais a Q. A terceira, C, está neutra. Coloca-se em contato C com A e em seguida C com B. Determine nessas condições a carga elétrica final de C. Então vamos lá. Nós tínhamos aqui três bolinhas, onde a primeira tinha uma carga QA igual a Q. A segunda tinha uma carga QB também igual a Q. E a terceira inicialmente estava neutra, ou seja, ela tinha zero. Como a gente está tratando aqui de três esferas metálicas idênticas, que estão inicialmente isoladas uma das outras, o que acontece? Quando você vai ter a eletrização por contato, você vai ter no final que cada uma das cargas vai ter o mesmo sinal, a mesma intensidade, vão compartilhar a mesma quantidade de carga. Ou seja, se eu estou com o corpo A e o corpo C, coloco eles em contato, você soma o número total de cargas e divide por 2. Então, no nosso primeiro caso, eu encosto o A com o C. A carga final, que eu vou chamar aqui de Q' vai ser quem? QA mais QC dividido por 2. Dessa forma, o meu Q' vai ser quem? QC é 0, porque ele estava inicialmente neutro.
QA tinha carga Q. Então, no final, cada um vai ficar com carga igual a Q sobre 2. Depois disso, o que é que acontece? O segundo passo que eu faço aqui é pegar esse meu corpo C, que agora possui uma carga Q sobre 2, e fazer com que ele fique em contato com o corpo B. Então, no segundo caso, eu vou ter aqui o contato de QB, que é igual a Q, com o meu QC, que é igual a Q sobre 2. Então, a carga que vai ficar no final aqui, que eu vou chamar aqui de Q duas linhas, vai ser quem? Q mais Q sobre 2, tudo isso aqui dividido por 2. Para você somar essa fração de cima, o que é que acontece? Só pode somar se tiver os mesmos denominadores. Então, eu multiplico aqui por 2 e divido aqui por 2. Dessa forma, eu consigo fazer a soma aqui em cima. 2Q com Q dá 3Q. E embaixo eu repito aqui o sobre 2. Todo isso dividido por 2. Dessa forma, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nós vamos ter que o meu Q, duas linhas, equivale a 3Q dividido por 4. Ou seja, no final, a carga elétrica que o corpo C vai ter vai ser 3Q sobre 4. Só a título de curiosidade, se você quiser escrever aqui como é que ficou a situação de cada uma das cargas finais do corpo A, do corpo B e do corpo C, nós vamos ter o quê? Que o meu corpo A ficou com Q sobre 2, o meu corpo B e o corpo C ficaram com a mesma carga, 3Q sobre 4 e 3Q sobre 4. A próxima questão, ela fala o seguinte: considere um eletroscópio de folhas descarregado. São realizadas as seguintes operações. Aproxima-se uma esfera do eletroscópio com o corpo positivamente eletrizado. Liga-se o eletroscópio à Terra. Desfaz-se a ligação com a Terra e em seguida afasta o corpo eletrizado. Indique o que acontece em cada operação e determine o sinal da carga do eletroscópio após essas operações. Então vamos lá. A gente tem um eletroscópio de folhas que está completamente descarregado, ou seja, ele está neutro inicialmente. Quando eu aproximo uma esfera desse eletroscópio, o que é que acontece? Eu vou induzir uma carga nesse meu eletroscópio. Então, vamos fazer aqui só um desenhozinho aqui. Vou tirar aqui o meu objeto, minha esfera, que eu vou aproximar desse eletroscópio. O eletroscópio de folha aqui, inicialmente ele estava desse jeito, totalmente descarregado. Quando você aproxima, ele vai induzir uma carga. Quando ele induz uma carga, esse lado aqui fica eletrizado. E pelo fato de você ter o corpo eletrizado agora, essas duas folhas vão pegar e vão se afastar, porque elas vão ter a mesma carga. Lembrando aqui que a questão fala que, inicialmente, eu tenho essa minha carga Q da esfera sendo positiva. Isso quer dizer o quê? Que ela vai atrair as cargas negativas do meu eletroscópio. Então aqui, nessa parte próxima, vai estar todas as cargas negativas. E se eu estou aproximando a carga negativa, ele vai repelir a carga negativa, positiva. Então, no lugar mais afastado do meu eletroscópio, eu vou ter a minha carga positiva. Em seguida, o que é que acontece? O eletroscópio é ligado à Terra. Quando você liga esse eletroscópio à Terra, você conecta um fio nele e faz aqui a ligação com a Terra. Como o meu corpo indutor ele tem carga positiva, ele vai atrair elétrons da Terra. Quando ele atrai esses elétrons da Terra, ele vai atrair, fazendo pá a pá com cada uma dessas cargas positivas que estavam sendo repelidas. Então vem uma cargazinha para cá, uma cargazinha para cá e uma cargazinha para cá, nesse exemplo aqui que eu fiz desenhando. Ou seja, ele vai atrair elétrons até anular essa cargazinha aqui em excesso que você tem. Depois disso, o que é que acontece? A ligação com a Terra ela é desfeita e em seguida é afastado o corpo. Se aqui for desfeito, o que é que acontece? O seu eletroscópio
não vai ter mais aquele equilíbrio de cargas que ele tinha antes. Então, quando eu afastar aqui a minha esfera, que tinha carga positiva, do meu eletroscópio, ele vai ficar agora com carga. Ele vai ficar carregado com a carga o quê? Negativa. Só que agora o que acontece é que a carga negativa vai se espalhar por todo o meu eletroscópio. Não vai mais ficar apenas concentrado na região aqui das folhas. A questão 4, ele fala o seguinte: a que distância devem ser colocadas duas cargas positivas iguais a 1 microcoulomb no vácuo para que a força elétrica de repulsão entre elas tenha intensidade de 0,1 newtons? Bom, para resolver essa questão, primeiramente nós vamos ter que lembrar como é a fórmula da força coulombiana, dessa interação coulombiana. É o quê? Força é igual a uma constante K, que multiplica Q1 vezes Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. E ele está dizendo nessa questão que quer que essa intensidade F de força seja igual a 0,1 newtons. Então pronto, eu tenho aqui que Q1 é igual a Q2, que é igual a 1 microcoulomb, onde o microcoulomb representa 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. A nossa constante elétrica K, nós sabemos que ela vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. A força nós já temos que vale 0,1 newtons, que é a mesma coisa que eu escrever 10 elevado a menos 1 newton. E basta agora eu isolar quem? O D na fórmula para a gente poder calcular ele. Isolando o D na fórmula da força, nós temos o quê? D ao quadrado é igual a K, Q1, Q2, dividido por F. Então pronto, para a gente calcular aqui o valor de D, basta a gente tirar a raiz quadrada desse valor e usar apenas o sinal positivo, uma vez que não faz sentido a gente trabalhar com distância negativa. Então, nós temos o quê? Que o meu D é igual a raiz quadrada de quem? K. Qual é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Quem é Q1? Q1 trabalhando aqui as potências de 10. Se eu estou multiplicando aqui, repete a base e soma. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Então eu tenho aqui raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 3. Agora aqui você tem o quê? Uma fração dessas potências de 10. Quando você está tendo aqui essa divisão, o que é que acontece? Você repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ser o quê? Raiz quadrada de 9 vezes 10 elevado a quem? A menos 3, menos com menos a mais 1. Então a minha distância D aqui vai ser quem? Como eu estou aqui com produto, basta você... O produto, a raiz quadrada do produto de A vezes B é a mesma coisa que a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Ou seja, aqui basta eu tirar a raiz quadrada desse meu 9 e tirar a raiz quadrada dessa potência aqui de 10. Nossa próxima questão, 5, ela vai dizer o quê? Então vamos lá, eu tenho Q1 é igual a Q, Q2 é igual a 3Q. Uma é o triplo da outra.
repelem com força de intensidade, a força de repulsão entre elas vale 2,7 mil no vácuo. Quando a distância entre elas é 10 centímetros. O primeiro passo quando você vai resolver uma questão é melhor você sempre colocar todas as unidades de medida igual no SI, por exemplo, e você coletar todas as informações que a questão está te dando. Então, ele pede aqui, determine a menor das cargas. Ou seja, ele quer que você diga quanto equivale esse meu Q. Para isso é só você fazer o quê? Aplicação direta na minha fórmula, já que eu tenho todas as variáveis. Eu sei que a força F é quem? K, Q1, Q2, dividido pela distância ao quadrado. A força, ele me deu que era quem? 2,7. Isso vai ser igual a quem? K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica. Q1 é Q, Q2 é 3Q. Q1 vezes Q2 vai dar 3Q ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela distância, que é 10 a menos 1, ao quadrado. Então, vamos lá. Temos aqui 2,7 é igual 9 vezes 3 dá 27. Vezes 10 a nona, Q ao quadrado, dividido por, se eu tenho aqui uma potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 dá 10 elevado a menos 2. Então, pronto. Vou fazer agora aqui, multiplicando em x, né? Nós vamos ter que 27, vou escrever aqui em notação científica, ó, 27 é a mesma coisa que 2,7 vezes 10. Aí eu vou ter 10 vezes 10 elevado a nona, vai dar o quê? 2,7 vezes 10 elevado a décima, Q ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a quem? 2,7 vezes 10 elevado a menos 2. Dessa forma, nós temos o quê? Que Q ao quadrado vai ser igual a quem? 2,7 desse lado, simplifica com 2,7 desse outro. O 10 está desse lado multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Com isso, nós vamos ter o quê? Que o meu Q ao quadrado vai ser igual a quem? A 10 a menos 2, dividido por 10 elevado a décima. Aqui é a mesma coisa, repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 2, que dividido por 10 a décima vai dar o quê? Menos 2, menos 10, ou seja, 10 a menos 12. Então agora basta você tirar a raiz quadrada. O que vai ser quem? Raiz de 10 a menos 12. Raiz quadrada de 10 a menos 12, como é que você vai fazer? É só você dividir o expoente de 10 por 2. Então, a minha carga Q vale quanto? 10 a menos 6 coulombs. Eu posso escrever ela dessa forma, ou se você quiser, você pode escrever o quê? Você sabe que 10 a menos 6 coulomb é a mesma coisa que 1 microcoulomb. Então, eu posso escrever que a minha carga Q também equivale a 1 microcoulomb. Professor, por que você não botou mais ou menos? Eu não botei aqui também o mais ou menos, na hora que eu fui tirar a raiz quadrada, porque a questão já fala que as duas cargas são positivas. Então pronto, a resposta que nós temos aqui é que a carga Q vale 1 microcoulomb. O problema 6 diz o seguinte: se um corpo inicialmente neutro é eletrizado com a carga Q igual a menos 53 milicoulombs, quantos elétrons ele recebeu nesse processo? Dado que o valor da carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então vamos lá. Se eu tenho uma carga Q igual a menos 56 milicoulombs, quanto é que vale o milicoulomb? Vale 10 elevado a menos 3 coulombs.
Então pronto, agora aqui basta você lembrar da nossa fórmula que determina a quantidade de carga. Que seria o quê? Q é igual a N vezes E, onde E é o valor da minha carga elementar e o N é a quantidade de elétrons que eu tenho ou em excesso ou em falta. Se eu tiver em excesso, você tem que seu corpo está eletrizado de carga negativa, e se você tem elétrons em falta, você tem que o seu corpo está com carga positiva. Não precisa mais colocar o sinal, porque a gente já sabe que é elétron que está em falta. O sinal só iria só iria servir para dizer isso. Se eu estou com excesso de elétrons ou com falta. E 6 por 1,6, nós temos que dar 35. 35 vezes o quê? Repete a base e subtrai os expoentes. 10 a menos 3, menos 19. Menos com menos dá mais. Menos 3 mais 19 dá quanto? 16. Dessa forma, para escrever tudo em notação científica, nós temos o quê? Que N é igual a 3,5 vezes 10 a 17 elétrons. Ela tem exatamente a mesma cara da lei de Coulomb, só que trocando o K, que é a constante eletrostática, pelo meu G, que vai ser a constante gravitacional, e trocando as cargas do corpo 1 e do corpo 2 pelas massas do corpo 1. Substituindo aqui esses valores, nós temos o quê? Quem é o G? 6,67 vezes 10 a menos 11, que multiplica. Quem é M1 é 2. Quem é M2 também é 2. Tudo isso aqui dividido por quem? Pela distância entre eles ao quadrado. A distância é 2 metros, então dividido por 2 ao quadrado. Dessa forma, a minha força gravitacional vai ser o quê? 6,67. Olha aqui, ó. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Ao quadrado aqui de baixo. Então, nós já temos aqui logo de cara que a minha força gravitacional vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons. Pronto. Calculamos aqui a força gravitacional. Vamos calcular agora a força elétrica. A força elétrica vale quanto? K, Q1, Q2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica 9 vezes 25 ao quadrado dá 625. Que multiplica, vamos lá, que repete a base. 10 a menos 6 ao quadrado dá 10 a menos 12. 10 a menos 12 vezes 10 elevado a nona dá 10 a menos 3. Tudo isso aqui dividido por 4. Agora vamos pensar o quê? 625 vezes 9 me dá 5.625. Vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso aqui dividido por 4. 5.625 dividido por 4
dá aproximadamente 1,4 vezes 10 à terceira. Tudo isso aqui multiplicando por quem? 10 a menos 3. Então aqui nós temos que a força elétrica vai ser igual a 1,4 newtons, aproximadamente. Então pronto. Se ele quer a razão entre a força elétrica e a força gravitacional, o que é que eu vou fazer aqui? A razão, chamar de R, vai ser quem? A força elétrica dividido pela força gravitacional. A força elétrica a gente acabou de ver que é 1,4, dividido pela força gravitacional, que é 6,67 vezes 10 a menos 11. Dessa forma, 0,2098 vezes 10. O 10 está embaixo elevado a um expoente negativo, ele passa para cima com um expoente positivo. 10 elevado a 11. Dessa forma, nós temos o quê? Que a minha razão R vai ser, colocando aqui em notação científica, aproximadamente 2,1 vezes 10 elevado a 10. Bom, pessoal, como o vídeo já está muito grande, eu vou parar aqui esse vídeo e no próximo a gente continua a resolução dessas questões. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos e qualquer dúvida ou sugestão ou alguma questão que não tenha ficado bem claro, você pode escrever aqui nos comentários que logo em seguida eu farei um vídeo comentando. Até mais!